né? Mas aí acontece, eu estou dizendo, essa pressão vinda da estrutura da profissionalização, né? Eu acho que, com relação à FAGE, né, sempre achei isso aqui, embora não conheça a PUC, vocês conhecem, eu acho que é um desafio para uma instituição confessional. É um desafio contemporâneo, no Brasil contemporâneo, para uma instituição confessional, evitar essa privatização, vamos chamar assim, primeiro da experiência religiosa, sobretudo quando essa experiência religiosa tem um forte componente ideativo que não pode ser pensado de forma privada, né? Um sentimento pessoal, uma coisa assim. Bom, então isso é uma dificuldade, por exemplo, associada a essas estruturas confessionais muito poderosas. E talvez o cristianismo seja a mais poderosa dessas estruturas confessionais, não é? Hoje, tenho impressão. Bom, um outro ponto curioso também, que está trazendo alguma dificuldade para essa situação profissional que estou mencionando, é o interesse crescente não acadêmico pela filosofia. É uma pressão que está vindo de fora para a filosofia. Então, qualquer banca aqui, vocês vão ver 4, 5, 6, 7 revistas populares de filosofia. Nunca se publicou tanta filosofia no Brasil, nunca se comprou tanta filosofia no Brasil. E, por exemplo, escolas que na tradição filosófica, ora mais apagadas, ora menos apagadas, elas desfrutam de um interesse curioso. Por exemplo, as filosofias helenísticas, não é? O epicurismo hoje é lido com muita desenvoltura fora de qualquer ambiente filosófico. Então está tendo uma pressão curiosa vinda das pessoas, da comunidade em relação aos departamentos de filosofia, não é? Essa conversa nossa aqui é um exemplo disso aí. Aqui muitos de vocês são de filosofia, mas essa conversa que está acontecendo aqui hoje, ela acontece em vários lugares. Então é como se as pessoas dissessem, olha, nós queremos um pouco de filosofia. E nós lá da academia dizemos o seguinte, o negócio é popularização, banalização e palavras equivalentes a essa aí. Mas é provável, é possível, enfim, é razoável pensar que essa demanda externa nos incomode, ou incomode um pouco, ou crie alguma dificuldade para essa concepção mais profissionalizante, mais instituída da filosofia. Eu não sei onde vai dar isso. Não sei onde vai dar isso. Mas a gente tem que lembrar que o futuro nunca é como a gente imagina, não é? E não poucas vezes na história do pensamento, a cultura saiu fora da universidade, não é? E caminhou por outras bandas. Vocês todos se recordam, os que já aqui estudaram um pouco de história da ciência, que a ciência moderna, a ciência de Galileu, é feita fora da universidade. Não estou dizendo que vai ocorrer com isso aqui, não. Pelo contrário, as universidades são muito sólidas hoje, são capazes de absorver muito mais coisas do que absorviam antes. Mas vocês notarem que há um desejo de compreensão que nós não temos estruturas capazes de acolher isso aí. É uma perplexidade generalizada que nós não temos estruturas capazes de acolher essa perplexidade. Eu acho isso interessante. As pessoas hoje têm mais tempo livre. As pessoas hoje, as decisões são menos calcadas na tradição, menos calcadas no hábito. Elas devem ser calcadas em quê? Quando a tradição fracassa, quando o hábito não é insuficiente. Nós temos duas soluções que são as soluções clássicas da história da filosofia. A violência ou a conversação. Não é? Por que Delmar sabe disso 100 vezes mais do que eu? Por que Platão escreve? Não é? Por que Platão escreveu um texto como a República? Por que tem que fazer teoria política? Porque as formas tradicionais da organização da política caducaram. E nessa hora, ou nós temos a sedução da violência, que é cada vez menos possível numa sociedade democratizada, ou crescentemente democratizada, ou então a saída para a reflexão. Então, curiosamente, é uma pulsação em direção à filosofia. Mas nós estamos muito bem instalados, não deixa a gritaria ficar lá de fora aí,
não é? Nós chamamos esses autores de autores que banalizam, autores que vulgarizam a filosofia. Às vezes banalizam muito mesmo, vulgarizam muito, às vezes não. Não é? Tem um outro ponto também que eu coloquei aqui só para... Nós estamos numa noite de sexta-feira, né? Então a gente tem que provocar um pouquinho para nós pensarmos. Né? Tem uma literatura muito forte aí que é pessimamente reputada. O nome já é reputado. Chama literatura de autoajuda. Nenhum de nós vê com simpatia pelo menos simpatia pública, essa expressão, literatura de autoajuda. Claro que a gente pode brincar um pouco com a expressão, não, autoajuda não, escrevemos literatura de heteroajuda. Heteroajuda? Não faz sentido nenhum isso aí. Mas tem alguma coisa errada com esse negócio de autoajuda, quer ver? A primeira coisa notável é que ela prescinde, pega o autoajuda, vai, né? Alguém que fale mal de autoajuda, não argumente para mim, eu também não gosto não, mas eu não tenho argumento, argumente para mim por que autoajuda não é defensável. Bom, em geral, o argumento apresentado é o seguinte, ela não tem qualificação científica. Aquilo não é psicologia, aquilo não é psicanálise, aquilo não é sociologia, aquilo não é filosofia. Bom, se o cara que defendesse a autoajuda quisesse provocar, dizia, está certo, não tem nada a ver com a instituição universitária. É esse o problema, a nossa reclamação da autoajuda. Uma primeira reclamação pode ser essa? Não, ela não tem legalidade universitária. E para nós o que não tem legalidade universitária é uma coisa próxima de charlatanismo. É isso mesmo? É isso que nós achamos da autoajuda? Bom, a gente pode detestar aquilo mesmo e essa nossa reação pode ser muito justificada, mas nós não devemos esquecer que a literatura de autoajuda é um sintoma do nosso tempo. E quem ignora um sintoma, ignora o tempo. Isso não há nenhuma dúvida com relação a isso. Quem se recusa a ver um sintoma, se recusa a ver o tempo. Nós não precisamos concordar com o sintoma. Ninguém precisa concordar com a febre. Toma um comprimido. Mas ignorar a febre, ignorar o sintoma, não é? Eu acho que parte da autoajuda, não estou defendendo aqui não, estou tentando compreender o que é. Se vocês pensarem, se fosse possível recuar no tempo, para muitos de vocês é um tempo muito remoto, para mim também é um tempo muito remoto. Eu sou capaz de me lembrar pessoas da minha infância que estariam bem representadas aqui. A literatura de autoajuda representa hoje o papel existencial, o papel de orientação existencial que era representada há 60, 70 anos atrás pela literatura religiosa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não é? A literatura de autoajuda ela tem uma dimensão de urgência. Ela tem uma dimensão de urgência. A dor das pessoas, às vezes, exige urgência de abordagem. Ela tem ela tem um acolhimento dessa urgência que torna ela importante. Eu quero associar essa ideia da literatura de autoajuda como um sintoma com a ideia de que as pessoas têm hoje muito tempo livre e carecem fundamentalmente de orientação, não é? Em situações onde há um conflito muito agudo de valores. Então as pessoas vão para isso aí. Um dia o Nietzsche falou uma frase muito curiosa, que disse o seguinte: o cristianismo é o platonismo dos pobres. A gente pode mexer um pouquinho e dizer a literatura de autoajuda é um novo platonismo dos pobres. Pobre significa aqui não pobres, materialmente pobres, mas pessoas que não teriam acesso à riqueza da cultura filosófica. Não é? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Não estou propondo que vocês, ou que eu defenda a autoajuda, não, de jeito nenhum. Eu estou lembrando que tem uma certa urgência por significado hoje, que nós não temos instrumentos para saciar. Nós na filosofia não temos instrumentos para saciar a sede de significado. Conversando com um amigo meu uns dias atrás, ele era cristão, tinha perdido a fé, perdeu a fé, e deixou de ser cristão durante um certo tempo, e me disse o seguinte: não, eu li um texto agora aí, e me tornei cristão novamente. Eu gosto muito dele, é uma pessoa muito boa. Eu falei: que texto é esse aí? Ele mostrou 4 volumes de uma
de um filósofo contemporâneo importante, diz, olha, isso aí, me tornei cristão novamente. É bom, que coisa boa, então é uma experiência boa para ele, mas 4 volumes, né, para que as pessoas se convençam do cristianismo é muito, do ponto de vista da maior parte das pessoas. Nós temos que arranjar um atalho, né, uma via mais... Então eu quero lembrar isso aí, né, guardem isso aí. Eu acho que hoje, culturalmente, nós temos muito mais situações de urgência do que nós tínhamos há alguns anos atrás. E as pessoas demandam por significado. Isso aí é uma fome tão aguda quanto a fome física. Pode ser que na filosofia a gente diga, olha, não temos nada com isso. Nós queremos conversar com quem leu aquilo que nós lemos. Nós queremos estudar com aquelas pessoas que estudam aquilo que nós estudamos. Nós não temos... Mas eu tenho vamos dizer assim, uma certa dificuldade de pensar isso aí, porque no Ocidente, a primeira forma, a primeira criação do espaço público ocorreu quando a razão nasceu. Razão e cidade são coisas que nasceram ao mesmo tempo na Grécia. Não é? E a cidade é isso, nós temos mais coisas em comum do que diferenças. Então vamos para a praça, vamos para a cidade. Por isso a gente vive em cidade, porque a gente compartilha. E a razão é a grande estrutura no Ocidente de compartilhamento. Não tem outra para nós, né? Por enquanto,